Queridos, eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem é algo que vem abençoar a vida de cada um de vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse personagem bíblico, Davi. Vamos extrair algumas verdades para a minha vida e para a sua vida nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: as minhas escolhas definem o meu destino. Agora você olha para alguém e diga assim: cuidado com as suas escolhas. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no verso 24. Quando os soldados de Israel viram o homem, correram dele apavorados. Os soldados de Israel disseram uns aos outros: vocês viram aquele homem que acabou de surgir? Ele veio para desafiar Israel. A qualquer que o matar, o rei dará uma grande recompensa. Diga comigo: uma grande recompensa. Dará também sua filha. Diga assim: dará também a sua filha, a princesa. E isentará a família de seu pai de todo o serviço e de todas as taxas de Israel. Amém? Nós temos que fazer escolhas todos os dias. São de aproximadamente 1.000 a 1.200, 1.300 escolhas que nós fazemos todos os dias. Até de que horas que você vai acordar, o que você vai tomar no café. Decisões mais simples e decisões mais relevantes. O que vai levar a nossa vida a ter sucesso é ser assertivo na maioria dessas escolhas, na maioria dessas decisões. Existem escolhas e decisões que ninguém pode fazer por nós. Nós temos que fazer essas escolhas. Embora muitos de nós esperamos porque alguém decida por nós, colocamos o controle da nossa vida, principalmente emocional, na mão de alguém, ou nos vitimizamos. Deus vem falar comigo, com você nessa noite, que a maioria das decisões que vai nos levar ao nosso destino, o que Ele preparou para mim e para você, elas são exclusivamente minhas e suas. Você precisa tomar essas decisões debaixo de uma orientação de Deus. Esse rei chamado Davi, o segundo rei de Israel, depois de Saul, ele reina por 40 anos, e quando você vai em Israel, você vai ver que é o túmulo mais visitado depois do túmulo de Jesus. O túmulo vazio de Jesus é o túmulo mais visitado, depois é o de Davi, e o depois é o do profeta Samuel. Eu tive o privilégio de estar lá em novembro de 2019, e eu fui até o túmulo de Davi. Davi, um homem, um adorador, um guerreiro que conquistou o coração de Deus. Amados, há quem diga que Davi, ele foi desprezado pelo próprio pai, pelos próprios irmãos, e o pai envia Davi para fazer um trabalho que era feito por mulheres na época. As mulheres aqui cuidavam de ovelhas, pastoreavam ovelhas. Você vai ver isso com Raquel. Você vai ver filha de Labão, você vai ver isso com as filhas de Jetro, quando Moisés encontra elas em um poço, dando água, alimentando as suas ovelhas. Então, para um homem, cuidar de ovelhas naquela época era algo vergonhoso. Então, o pai esconde Davi atrás das ovelhas malhadas, que ainda era um trabalho ainda mais difícil a se fazer, porque as ovelhas malhadas, elas eram colocadas na frente, porque se fossem atacadas, as outras escapariam. Então Davi estava na frente da batalha, Davi estava correndo perigo todos os momentos da sua vida. Durante o dia, era um calor de aproximadamente 55 graus. À noite, a temperatura caía abaixo de zero. E Davi usava esses momentos de solidão, longe do pai, longe dos irmãos, longe da família, longe do seio familiar, da mesa, para salmodiar ao Senhor, para cantar louvores a Deus, para
porque os salmos são cânticos. Então, nesses momentos de solidão, ele entoava cânticos, ele pegava a sua harpa e ele cantava a Deus. E há quem pense, e para mim pensa de maneira errada, que Davi conquistou o coração de Deus depois que ele se torna rei. Na verdade, depois que Davi se torna rei, ele vai tomar algumas atitudes erradas que vai entristecer o coração de Deus. Davi, na verdade, ele não conquista o coração de Deus depois de se tornar rei. Quando ele se torna rei é porque ele já havia conquistado o coração de Deus. Ele conquista o coração de Deus ainda na sua juventude, na sua adolescência, na idade que alguns meninos ou meninas têm aqui. E nós já tivemos também, né, Tafa? Faz muito tempo, mas nós já tivemos, já passamos por essa idade também. Deus está falando com o Tafa hoje. Já tivemos também momentos decisivos da nossa vida. E às vezes você diz assim, não, quando eu tiver casado, 30 e poucos anos de idade ou mais, aí eu vou entregar minha vida a Deus. Eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho muita coisa para fazer. Depois que eu me tornar já adulto, então eu vou buscar a Deus de uma maneira que eu nunca busquei. Não pense assim. Você pode estar perdendo a maior oportunidade da sua vida. A sua melhor escolha é se relacionar com Deus. Você não pode se relacionar mais com ninguém do que com a pessoa bendita do Espírito Santo. Por quê? Porque todo o seu futuro, todo o seu destino está escondido nas mãos de Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você conquista o coração de Deus. Então, quanto mais cedo você se relacionar com o Deus que você serve, mais rápido Deus vai trazer clareza para o seu destino e para o seu futuro. Quantos jovens na sua idade não estão perdidos, não sabem o que é da vida, não sabem o que fazer da vida? Você vai conversar com alguns jovens, você vai ver que eles estão perdidos, mesmo dentro da igreja. Já você conversa com outros, eles estão muito decididos na sua profissão, sobre casamento, o que quer da vida. Ou seja, uma pessoa que está sendo orientada por Deus. Só que esse relacionamento, que alguns acham que é precoce, mas não é, porque algumas pessoas... Irmãos, Deus, Ele colocou algo que... Todo filho homem que nascesse, Deus faz uma aliança com Abraão, a circuncisão, e toda criança que nascesse, ao 8º dia, tinha que ser circuncidada. Esse era o sinal da aliança de Deus com os seus filhos, com Israel. Por que, pastor, ao 8º dia? Por que não antes? Diz os cientistas, os estudiosos, que se fizesse essa cirurgia no menino antes, poderia causar uma hemorragia e a criança vir a óbito. Então, após o 8º dia, já não corria mais esse risco. Ou seja, Deus tinha pressa em marcar sua aliança com aquela criança. Já com 8 dias, teria que fazer essa pequena cirurgia, marcando que aquela criança era consagrada a Deus, que pertencia a Deus e que tinha uma aliança com Deus. Eu acredito que nós não temos ninguém aqui com 8 dias de vida. Todos têm mais do que isso. Então, se Deus tinha pressa em fazer aliança com uma criança de 8 dias, imagina comigo, imagina com você. Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você. Deus quer se aproximar de mim, Deus quer se aproximar de você. Deus está procurando nesse tempo, nessa geração, jovens como Davi, que conquiste o coração dele. Que em momentos talvez de solidão, que você se encontra, Davi tinha uma harpa que era a ferramenta que ele usava para se aproximar de Deus. Eu não sei qual que é a sua ferramenta que você usa para se aproximar de Deus, para tocar o coração de Deus, para atrair a presença de Deus para a sua vida. Agora, os benefícios de quem começa na sua idade se relacionar com Deus são muito grandes. Ora, Davi obedece ao pai, ele vai cuidar das ovelhas, lá ele tem um relacionamento íntimo com Deus, ele se relaciona com Deus, mesmo num lugar distante, fazendo o que talvez ele não quisesse fazer, mas por obediência ao pai ele está fazendo, cuidando das ovelhas, ele mata urso, ele mata leão, e
Há quem olhe e diga, Davi está escondido, Davi está esquecido, Davi foi abandonado, ninguém está vendo Davi, mas os olhos de Deus estavam sobre Davi. O pai não estava vendo o que Davi estava fazendo, os irmãos não estavam vendo, o rei Saul não estava vendo, mas o próprio Deus estava vendo o que Davi estava fazendo. E chega um dia que os irmãos estão na guerra, Davi está no pasto, os irmãos dele estão na guerra, Saul é o rei, está na liderança da batalha, e um filisteu afrontando o povo de Deus por nome de Golias, um incircunciso, um gigante, apavorando o povo de Deus. E o pai de Davi, Jessé, chama ele, e a Bíblia diz que ele deixa as poucas ovelhas com outro homem, com outro rapaz, já tinha feito um discípulo, e ele vai ao encontro dos irmãos para levar comida, iFood. Ele vai levar um iFood para os irmãos, um delivery para os irmãos. Aí, quando ele chega lá, ele vê, bem no momento que ele ia chegando, o filisteu se levanta mais uma vez e desafia o povo de Deus, desafia o exército de Deus. Ele ouve os soldados conversando e dizendo, olha, mais uma vez ele vem nos afrontar, estamos com medo, mas há uma recompensa do rei para quem vencer esse gigante. O rei vai dar muitos benefícios, a recompensa será grande, vai isentar de impostos durante toda a sua descendência, todas as taxas que há em Israel, e vai dar a sua filha em casamento. Para que Davi ouviu isso, ele falou, rapaz, eu sou um pastor de ovelha, estou abandonado no pasto, vou ganhar muitas recompensas, vou ficar isento, não só eu, mas toda a minha descendência vai ganhar isenção de impostos, e eu vou casar com a filha do rei? É isso daí. Ele fala, peraí que eu vou derrubar esse gigante. Ele vai, irmãos, desce até o riacho, pega 5 pedras e volta, e ele vence o gigante, ele derruba o gigante, ele mata aquele gigante, e a partir dali a sua vida começa um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história, porque agora ele não era reconhecido só por Deus, ele era reconhecido também por ter matado, derrubado aquele gigante. E ele ganhou essa recompensa. Quando você se relaciona com Deus, Deus prepara uma recompensa para você lá na frente. Quando você tem um relacionamento íntimo, grande na presença de Deus, mas estão com o ministério amarrado, porque fizeram uma escolha errada. Quando você se relaciona com Deus, quando você se envolve com Deus, irmãos, fala uma coisa para mim. O que Davi fez para encontrar aquele gigante? O que Davi fez para chegar lá e ter uma proposta de casar com a filha do rei, Mical? Nada. Ele estava no pasto cuidando das ovelhas. Enquanto ele estava no pasto cuidando das ovelhas, Deus estava cuidando do futuro dele. Não, você não entendeu. Enquanto Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, Deus estava cuidando do futuro de Davi. Queridos, ninguém mais do que Deus conhece o seu amanhã. Ninguém mais do que Deus conhece o seu futuro. Quando eu cheguei, eu vou contar um pouquinho de mim, tá bom? Eu fui para a igreja, eu tinha aproximadamente 23 para 24 anos de idade. Eu saía para algumas festas e gastava tudo que eu tinha, me alegrava, mas quando eu chegava em casa, era um vazio que não cabia dentro de mim. Um dia eu disse, eu vou para a igreja, eu preciso preencher esse vazio. Nada conseguia preencher esse vazio. Tive um encontro com Jesus, desci as águas batismais e decidi servir Jesus com todo o meu coração. 23 para 24 anos de idade, eu disse, eu preciso casar. Eu preciso casar, eu quero ser obreiro, eu quero ser líder, eu preciso casar, preciso de uma esposa. Dentro do grupo de jovens, surgiram meninas interessadas. Não é difícil se interessar por mim? Interessadas. Eu comprei uma camisa riscada, uma calça riscada e um sapato listrado. Eu ia igual pagodeiro para a igreja, irmãos. Quando eu não ia de calça, camisa social e de havaiana. Aí você vai vendo aí. Querendo casar, vai casar que jeito? Aí, irmãos, começaram a surgir propostas de ficar
Quando saía de ônibus com os jovens na Assembleia de Deus, né? A gente visitava outras cidades, grupos de jovens, começava na sexta, terminava na segunda-feira. E eu dizia comigo mesmo, eu preciso fazer a escolha certa. Um dia eu olhei para minha esposa e disse, é ela. Aí o meu primo que estava indo na igreja falou, rapaz, é muita areia para o seu caminhão, você se conforma com menos que isso. Eu disse, não, Deus disse que vai me dar o melhor da terra. E eu quero o melhor da terra. Comecei a observar, comecei a olhar, apreciar com moderação. E aí eu falei, eu preciso chegar nela. Mas eu precisava de uma extensão, né, para chegar até ela. Não podia chegar de vez. Porque eu falei, se eu chegar de uma vez e ela falar não, eu vou ter que mudar de igreja, eu vou ter que ir para outra igreja. Aí eu cheguei no filho do pastor e falei com ele, expliquei para ele. Eu falei, não, porque se você for e ela falar não, que ela não quer conversar comigo, fica menos feio. E ele foi e ela aceitou conversar comigo. Diz, bom, se ela já aceitou conversar comigo. Querido, foi 5 minutos de conversa e eu contei a minha história toda para ela e disse, eu quero casar com você. Ela disse assim, eu vou pensar. Eu disse, não, você tem que responder agora, senão você vai me perder. Aí ela disse, então vamos orar. Eu fui conversar com a mãe dela, com o pai dela, aí eles disseram, você vai orar 5 anos. É, irmão, 5, pergunta para minha sogra, 5 anos. Eu disse, eu aceito, vai valer a pena. Jacó trabalhou 7 anos, eu vou só esperar 5, então estou no lucro. 3 meses depois, a minha sogra permitiu que a gente namorasse. Foi a minha primeira namorada na igreja, casamos. Fez agora em setembro 16 anos de casados. E o meu ministério é o que é hoje. Primeiro Deus, depois a minha esposa. Eu não teria condições de cumprir o meu chamado, o meu propósito, se ela não estivesse do meu lado. Me deu 2 filhas lindas e maravilhosas. Enquanto eu servia a Deus, Deus já preparava o meu futuro. Alguém vai chegar para você e vai dizer, perca de tempo vir na igreja. Aproveite a sua idade. Você não tem idade para ficar indo em igreja, você não tem idade para se envolver nas coisas de Deus. Curte a tua vida, depois você corre atrás, lá na frente. Não faça isso. Essa pode ser a pior decisão da tua vida. Eu vim aqui hoje direcionado pelo Espírito Santo para dizer para vocês, cuidado com as suas escolhas. A sua principal e maior escolha que vai definir o teu futuro é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto você está aqui, Deus está preparando o seu futuro. Pastor, Deus vai escolher a esposa para mim? Não. Mas Ele vai fazer ela cruzar na sua frente, assim, ó. Ele vai fazer ela cruzar. Ele vai criar uma situação para que você encontre ela. Porque Deus te deu livre-arbítrio, você que escolhe. Eu escolhi a minha esposa, ela me escolheu. Esse negócio que foi Deus que escolheu, eu não acredito nisso, entendeu? Só que Deus me levou para uma igreja, Deus me colocou no mesmo grupo de jovens. Então, assim, Deus deu um empurrãozinho, você está entendendo? Deus deu um empurrãozinho. Então, assim, enquanto eu me envolvia com Deus, Deus estava preparando o meu futuro. A minha esposa, tudo que eu ia viver no futuro já estava preparado por Deus. Então, quando você deixa Deus guiar o seu destino, você não precisa se preocupar. Você vai encontrar a esposa certa, você vai encontrar o esposo certo, você vai ter uma vida financeira abençoada, assim como Davi teve. Irmãos, Davi foi para levar comida para os irmãos. Parecia que era isso, mas não era. Era Deus que já havia preparado toda aquela situação. Deus criou toda uma situação para abençoar um jovem. Porque havia milhares de soldados ali, nenhum quis lutar. Mesmo sendo preparado para isso, mesmo tendo recompensa, nenhum quis lutar. Aí quando Davi chegou, ele disse, eu vou lutar. Eu vou derrubar esse gigante que está humilhando o povo de Deus e vou ganhar a recompensa. Vou ficar isento de impostos,
e vou casar com a filha do rei, Mical. Ele casou com ela, ficou isento de impostos, não só ele, mas toda a sua geração, toda a sua descendência. Ou seja, a decisão que Davi tomou na sua juventude não abençoou só ele, abençoou toda a sua descendência. O Maico falou de Salomão. Você vai ver em alguns momentos na Bíblia dizendo o seguinte: e abençoou Deus a Salomão por amor a Davi, seu pai. Tem coisas que Salomão só colheu por causa da atitude do pai. Eu hoje valorizo muito mais os meus pais depois que eu tive as minhas filhas. Então aquilo que o meu pai fez reflete não só na minha vida, mas na vida das minhas filhas e na vida dos filhos das minhas filhas. Porque Deus é um Deus geracional. Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus está dizendo? Eu sou um Deus de continuação. Eu não vou parar em você. Depois de você vai vir uma continuidade. Então, queridos, cuidado com as suas escolhas. Ore a Deus antes de escolher a sua profissão, a cidade que você vai morar. Ore, seja direcionado por Deus em tudo o que você vai fazer. E principalmente no seu relacionamento. Você que sonha em casar, você que sonha em ter um esposo, uma esposa, você tem que orar e dizer: Deus, eu quero uma esposa que vai ser, que vai somar com o meu ministério. Uma esposa que vai me aproximar de Deus e não me afastar de Deus. Deus, eu preciso de um esposo que vai me levar para mais próximo do Senhor, não que vai me distanciar do Senhor. Pastor, irmãos, se você tiver um bom relacionamento com Deus, tudo isso vai se encaixar na sua vida. Agora, se você não tiver um bom relacionamento com Deus, todos os seus relacionamentos estão correndo grandes riscos, grandes perigos. Enquanto você está aqui, eu creio que Deus está preparando o seu futuro. A situação financeira vai cruzar o seu caminho. A esposa ou esposo que você vai casar, você que já está casado e que já está noivo aí, não. Já cruzou, tá? Não vai... Pelo amor de Deus, você vai cruzar meu caminho, então quer dizer que nós vamos ter que largar? Não, querido, pelo amor de Deus. Eu creio que essa namorada, que esse noivo, foi Deus que preparou para você, que Deus cruzou o seu caminho e que você está fazendo a escolha certa. Mas fale para essa pessoa, você que está namorando e está noivo, você que já casou, fica quieto. Fala assim, ó, não, diga assim: não me afaste da pessoa mais importante da minha vida. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas na minha vida e na sua vida. Queridos, quando eu conheci a minha esposa, eu morava numa área carente, ali no Jardim Jandaia. O Jauri sabe, o Jauri conhece. Na época eu paguei R$5.000 na casa. Dá para imaginar a casa? R$5.000. Levei minha esposa para morar. Não tinha nem uma bicicleta. A gente ia para a igreja a pé. Ficou grávida a Isabela e a gente ia para a igreja a pé. Em 16 anos de casados, Deus mudou o rumo da nossa história. Hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês. Um dia vocês estarão aqui contando a história de vocês para outras pessoas. Sabe por que Deus fez isso comigo? Porque eu decidi amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Quando fui conversar a primeira vez com a minha esposa, eu já falei para ela: eu sou um homem de Deus, eu tenho um compromisso com Deus e nada pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Porque idolatria não é só você adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida. Se o seu namorado te afastou de Deus, é um ídolo na sua vida. Se a tua namorada te afastou de Deus, se tornou um ídolo na sua vida. Se a tua empresa, se o teu... tudo aquilo que te afasta de Deus é idolatria, se tornou um ídolo. Tomou o lugar de Deus no teu coração. O Maico disse aqui que Salomão orou e pediu sabedoria. Para quê? Para tomar as decisões certas. Porque nós temos que tomar decisões todos os dias. E essas decisões podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Então peça a Deus sabedoria. Diz: Deus, me dá sabedoria para ter discernimento. Ah, pastor, posso pedir dinheiro? Irmão, você pode pedir o que você quiser para Deus.
Só que se você tiver dinheiro e não tiver sabedoria, você vai gastar tudo esse dinheiro. Você deve conhecer alguém que ganhou na loteria e perdeu tudo. Está mais pobre do que era. Então não adianta. Você tem que pedir sabedoria para você entrar e sair nos lugares, entrar e sair de situações e continuar na presença dele. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar por vocês, quero chamar o Diogo para cantar um